famoso, famigerado Forte de Santa Catarina. Para quem é apaixonado como eu por história, por relembrar o passado, aqui você fica deslumbrado pela engenharia, pela arquitetura, pelo conjunto histórico no geral, que é fascinante. O porto, hoje dominado pela arquitetura moderna, que rodeia aí as margens dessa fortaleza, seus canhões apontados aí por todos os lados, cobrindo aí um ângulo de 360 graus, faziam aí a proteção da região aí, protegendo da invasão, principalmente dos espanhóis, holandeses na época, né? E isso por volta aí do ano de 1500 e alguma coisa, século XV, né? Logo após o descobrimento. Então foi feito o forte com o objetivo de fazer essa proteção das nossas fronteiras. Os canhões ainda bem preservados lá em cima, a arquitetura, a engenharia, a obra em si, toda original pelo que me parece, tanto que você não vê vestígio de restauração pelo estado que se encontra a obra, né? Então aparentemente está pouco retocada, guardando aí todos os seus traços de originalidade. Isso é importante para o contexto histórico, né? Ajuda a contar um pouco mais da história do forte em si. Bom dia! Pode entrar, pode filmar. Então, esse aqui é o Forte de Santa Catarina. Essa parte que estão vendo, as paredes de quase 1 metro de espessura, com as grades de ferro ali, é onde era utilizado como prisões. E eram paredes montadas aí com rochas calcárias, sem colunas. Na época não existia essa tecnologia, a engenharia de colunas, né? Uma capela aqui também faz parte do monumento, dentro do forte. Isso aqui é dentro de um forte. O interessante é que eu já visitei vários fortes aí pelo Brasil, e todos os fortes, eles seguem esse, digamos que esse desenho, esse projeto arquitetônico, onde você tem uma muralha extensa, uma muralha aí de uns 3, 4, 5, 10 metros às vezes de espessura, feita de blocos, e dentro algumas construções. Lembra muito aqueles fortes americanos no tempo lá do Velho Oeste, dos Apaches, onde eles faziam aquele cercado, né? Só que lá de madeira, e dentro era a fortaleza lá dos guardiões lá do território americano contra a invasão dos índios e outros invasores. A diferença dos nossos fortes aqui é que são edificações feitas totalmente em concreto. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a espessura dessa parede. Como é que alguém ia invadir esse bagulho, velho? Olha aqui, ó. Eu vou entrar agora dentro da parede. Deve ter uns 3 metros de altura, o vão maior, por uns 2 metros de largura. As pedras, vocês observam, são blocos de pedra bem irregulares, assentados uma em cima da outra com uma espécie de argamassa. Vamos lá. Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20. 20 metros, talvez um pouco mais. E você bate numa espessa porta de madeira, que já afunila aqui a entrada, aí que deve dar uns 2 metros por 1,5 talvez. Então isso aqui é a imagem que teria na época um invasor que se arriscasse a invadir essa fortaleza. Com certeza ele não passaria desse corredor aqui, e se ele passasse também o estrago ia ser grande. Então é digno do nome de Fortaleza, Fortaleza de Santa Catarina, é isso, se eu não errei. E aqui dentro tem uma espécie aqui de arma, um lançador de arpão, alguma coisa parecida. Então a gente acabou de sair da parede ali, pra vocês terem uma ideia da espessura da parede. Parece um forte Apache, como eu já disse. A diferença é que é uma estrutura de concreto e pedras, com a parede muito espessa, e dentro dele, né, as edificações que servem aí como alojamentos, restaurante, parte de guardar arma, aqui um poço também, com certeza é um poço da época, que fica geralmente no centro da fortaleza, como nos fortes Apache, os poços, né, para abastecer a fortaleza. Aqui tem uma área central onde tem alguns índios de coruja que estão pedindo atenção e cuidado para não perturbar as corujas. Essas antiguidades me atraem. Nós vamos entrar agora numa outra edificação dentro do forte aqui, ó. Esse banco, por exemplo, uma espécie de branco, é um bloco de pedra maciça. Como tudo aqui dentro é de pedra maciça. Mas nós vamos entrar então dentro de uma edificação do forte, né? Aqui nós temos algumas imagens do forte, retratada aí com pinturas.
Construído durante a dominação holandesa, 1630. Na realidade, aqui tem algumas imagens de vários fortes espalhados pelo Brasil, tá certo? Fica em Itamaracá, esse aqui fica em Itaqui, Bertioga, talvez. Esse aqui é um outro forte, Príncipe Guilherme. Esse aqui é um outro forte. Na verdade, aqui dentro tem imagens dos vários fortes existente no Brasil, e é observado, com exceção de alguns, que é o forte que fica, o Príncipe da Beira, né, que fica na região ali do Amazonas, Rondônia, que ele não é edificado à beira-mar, ele era na floresta amazônica à beira do rio Guaporé. Mas aqui nós temos várias imagens de alguns fortes espalhados, tem alguns inclusive em Portugal, mas a maioria deles no Brasil. Fortaleza Santa Cruz, não sei onde fica, não dá para ver direito. Rio de Janeiro, escrito quase que em latim, né? Rio de Janeiro. E nós temos aqui vários outros fortes. Eu não consegui localizar o Forte Príncipe da Beira ainda, mas com certeza vai estar aí no meio desse monte, desse conjunto aí. Isso aqui deve ser Rio, né? Riviera da Guanabara. Também um forte. Eu acho que essas igrejinhas aqui, ó, elas existem até hoje lá no Rio de Janeiro. Algumas com umas histórias bem interessantes. Todas essas edificações tinham um único objetivo: proteger. Olha a espessura dessa porta, cara. Era proteger as fronteiras de nosso território das invasões diversas que na época a colônia sofria, né? E a natureza é a natureza, né? Você pode observar aqui, se você voltar lá pelo ano de 1500, você ia ver essa vegetação verde. Você está aqui há quase 600 anos depois, você continua vendo essa vegetação verde. Podemos afirmar que isso é eterno. A vegetação é fabulosa, magnífica, ela se renova a cada dia, uma coisa que não fica velha. Vamos avançar aqui agora, ver se a gente consegue subir em cima aqui das muralhas. Você olha lá de baixo, você não tem ideia, velho, do quanto é espesso essas paredes. Aqui tem uma parte da muralha que acredito que cedeu, que caiu, é mais baixo de propósito, eu não sei. Mas nós vamos aqui num canhão. Olha aqui, ó. Olha a espessura desse muro, nesse muro aqui, pronto. Isso aqui é a espessura da parede. Embaixo eles aproveitavam para fazer, dentro dessas espessuras de parede, fazer aí os alojamentos, as cozinhas, a estrutura, né? Eram feitas embaixo, muitas delas embaixo dessa estrutura. Depois a gente vai mostrar do outro lado aqui, ó. Esse aqui é um canhão. Então isso aqui é a visão que o olheiro aqui, né, o combatente teria do seu inimigo, entrando por aqui, ó, tentando invadir o território por essa baía. Logicamente que hoje bem modificada, já bem urbanizada, bem estruturada. Ali passa um oleoduto, um petroleoduto, gasoduto. E sobre a vegetação, ainda da época, né, simplesmente renovada a cada dia. Se você voltar daqui a 100 anos, 200, você vai ver essa mesma planta aqui, ó, renovada. Essa mesma aqui, renovada, verdinha, do mesmo jeito, porque a natureza se renova a cada dia. Já as nossas edificações, a cada dia, vão se desgastando e ficando mais velhas. Exige aí um cuidado especial para que se mantenham vivas e mostrem nossa história. Eu vou pegar o Levi. Tá cansadão, né, Levi? Agora então, isso aqui eu mostrei a parte interna e a visão que o combatente, o soldado, teria do seu inimigo aqui através do seu canhão, né? O alvo que tinha que entrar na frente do canhão. A única coisa que você podia mexer no canhão aqui era o ângulo de altura, para cima ou para baixo. Pro lado não ia não. Então, acaba fosse rápido, difícil era acertar o tiro nele, né? Vamos lá a parte interior então do forte. Então isso aqui é um soldado baixinho, teria essa visão. Eu, como sou um soldado um pouco mais alto, eu tenho essa visão da parte interna do forte, digno de uma fortaleza. Aqui dá para você ter uma ideia da espessura da parede. E como eu disse, as paredes tinham uma cobertura, uma defesa aí de 360 graus. Não só visava aqui a baía que eu estou vendo aqui, para esse lado aqui não é mar aberto. Logicamente que não tinha essas construções aqui no passado, né? E o inimigo podia vir de qualquer lado. Do lado que ele viesse, ele ia ter o fogo contra a cara dele. Alojamentos, cozinhas, alojamentos, reservas de armamento e outras estruturas necessárias para manter o efetivo aqui dentro, que não deveria ser pequeno. Então as nossas forças policiais do passado se mantinham dessa forma, em fortes, fortalezas. Aqui não sei, tem uns buracos aqui, eu não sei se é de propósito ou a parede cedeu. Mas vamos lá, aqui a parede já fica um pouco mais alta. Eu acredito que esse solo deve ter cedido com o tempo. Lembrando que nós estamos andando aqui em cima da mureta, aquela mureta que faz a proteção do forte. Aqui é o vestígio onde teria um outro canhão. Com certeza aqui o solo cedeu e isso aqui cedeu junto. O canhão aqui já foi para casa do caralho, que não tá aqui. Vamos tentar ver daqui, nós não se fuder aqui. Pronto, caralho é alto.
Ali é a visão da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Aqui nada mais é do que uma baía, um acesso. A mureta aqui é muito alta, é bem alta, dá pra ver aqui, ó, deve dar uns 30 metros de altura talvez. Pra descer vai ser mais difícil, hein, Levi? Caralho, porra. Parte externa do forte, parte interna do forte. E a sua mureta aqui se estende 300, 400 metros de diâmetro, eu acredito. Vamos descer com cuidado agora? Tá tranquilo, que tá fresquinho. Levi já deu altas mijadas aqui no forte. E o legal dessa pedra é que ela é uma pedra calcária, uma pedra que esfarela muito fácil. Acho que por esse motivo que eles utilizavam ela, né? Que seria uma pedra fácil de moldar. Mas um tiro aqui causaria um dano significativo, que é uma pedra mole. Isso aqui é o acesso a uma outra dependência do forte. Acredito que aqui seria talvez a entrada da prisão. Hoje é uma sala de artesanato e cultura da cidade de Cabedelo, mas no passado acredito que outra coisa seria aqui. O legal do forte é interessante isso aqui. Aqui nós temos as telhas que são da época. Aqui nós temos a calha coletora de água, que essa água da chuva, né, seria coletada e correria por esse cano de metal, cara, cano de metal, ó, que passa por aqui, ó, e vem e desce por aqui, ó, que essa água é aproveitável. Então eu já pensava aí no reaproveitamento de água, tanto do telhado como a água que caía aqui, ó, era toda escoada através de tubulação, caía aí em alguns reservatórios que essa água era utilizada. Como eu disse, o forte, a proteção dele é 360 graus, não tem um ângulo que o forte não faça a cobertura e a defesa. Então o inimigo podia vir de qualquer lado, alguns canhões menores, outros canhões maiores, não sei qual era a regra para isso. O Levi tá cheirando uma bosta de cavalo aqui, ó. E eu... Porra, tu vai mijar, tu nem mijou. E eu aproveitei aqui que não tem ninguém aqui e tô dando uma mijada aqui. Então vamos. Já mijemos, né, Levi? Bem, estamos em cima então no corredor de defesa. Aqui quando o bicho pegava, era o local que a tropa subia com seus arcos, lanchas e flechas. Nem sei se usava flecha naquela época, mas eu acredito que a defesa não era só feita pelos canhões, não. E tem até dá pra ter uma ideia aqui do brasão, que diz que ser da coroa da época dos imperadores, né? Vamos filmar dentro da boca do bicho aqui, ó. Cara, a boca é fininha. Essa é a boca do canhão. Aqui é a visão que o soldado teria dessa região aqui. Enchia aqui de pólvora, umas bolas de ferro, tacava fogo por esse buraquinho aqui num paviozinho, saía de perto e deixava o bicho cuspir fogo para todo lado. O que é legal agora é você conseguir ver esse mix, né, de 500 anos depois com 500 anos do passado, você poder viver esses dois momentos da história. Aqui tem uma parte, com certeza, foi restaurado, que a gente vê aqui um material meio que moderno, que é uma lona de impermeabilização, que cobre aqui onde é o túnel principal, o túnel de entrada do forte. Então aqui é a entrada do forte, a entrada principal do forte, né? Aliás, o único acesso do forte, na época do seu auge, seria por aqui. Seria por esse túnel que passa aqui embaixo. Era tudo muito bem pensado, era tudo muito bem feito. Pensar que isso aqui tem 500 anos, cara, realmente é fascinante. Então aqui seria a entrada principal. Entrava a cavalaria para dentro do forte e aqui eles estavam seguros. Eu não sei na história, eu vou procurar ver se esse forte, se algum dos fortes, se esse forte aí, no seu período de existência, sofreu alguma invasão, se teve algum confronto, algum embate, se existiu algum confronto significativo durante o seu período de existência. Mas se não existiu, pelo menos a preocupação, a iminência de um ataque poderia ter existido com certeza, senão não teriam se feito tantos fortes aí Brasil afora, né? Então o Brasil, na época, logo após seu descobrimento, era muito cobiçado. Todo mundo queria. Então Portugal chegou, cercou, primeiro os holandeses, depois os espanhóis, depois os portugueses, não sei, né? Todo mundo queria esse território. E a briga por ele foi feia. Tanto que espalhou-se por todo o nosso território brasileiro aí essa quantidade de fortes que vão daqui até o estado de Rondônia, até a região amazônica, onde nós temos lá alguns fortes também que fazem a proteção de nossas fronteiras lá por terra, né? Mas o legal é que os fortes seguem a mesma característica, pela lógica aí da colonização, que é portuguesa, né? A arquitetura sempre é de origem portuguesa.
a gente está dando risada aqui porque é cômico como o português na época, como o português, a origem dele é latim, né? Mas até ele chegar no português que nós temos hoje, ele sofreu por várias transformações. E Portugal, acho que foi, acredito que é a nação que mais preservou essa essência do português. Então vocês podem observar aqui, até vão dar risada além disso aqui, mas não, era o português culto da época, normal. E a pedra monumental do forte, que está aqui original, com as suas escritas talhadas aí, original também, escrito no português aí meio que misturado com o latim. E aqui nós temos um histórico aqui de volta à origem. Na realidade essa pedra aqui, ela não estava aqui, ela estava durante 5 décadas, ela ficou lá no museu no Rio de Janeiro e recentemente trouxeram ela para cá, por isso de volta à origem. Então essa pedra ficava lá na frente do forte, ela é a identificação do forte, né? Camões, figuras importantes aí na cronologia histórica do Brasil, estão relatadas em alguns quadros aqui, onde se vê Camões por todo lado, né? Então foi figura de grande relevância e importância para a cultura e desenvolvimento da nação brasileira. Tem mais uma dependência aqui que é acessível, já muitas coisas restauradas, tem mais alguns quadros. Isso aqui é meio assombroso. Passam-se os séculos e os homens, mas repete-se os fatos e as causas. É tudo a ver essa frase. Então passa-se o século, passa-se os homens, mas repete-se os fatos e as causas. Os fatos sempre vão existir, as causas, as guerras, os conflitos sempre vão existir e o tempo continua passando. Aqui parece ser utilizado hoje como um teatro, alguma coisa parecida. Tem uma casinha de barra aqui que fizeram alguma inscrição, mas já apagou, foi tudo. Mais alguns quadros aqui, vamos ver aqui. Lúcia Moraes, não tem nenhuma cronologia, já foi vendido, esse é uma obra. Não dá pra ver a cronologia, mas dá pra ver o valor. R$230, esse aqui. Uma visão do forte de um outro ângulo, de um outro local, que não deixa de ser extraordinária. Você imagina isso aqui na sua plena atividade como era, hein? Não tinha muito o que fazer aqui dentro, a não ser se preocupar com a segurança, né? Embora essa estrutura seja bem densa, quando você anda aqui que faz algum movimento meio brusco, você sente as paredes tremer, pelo menos nessa parte aqui do solo, que eu acredito que a base dela lá seja de madeira, né? Ela treme um pouquinho. Essa parede aqui, do jeito que é aqui dentro, é lá fora. Não muda nada. São pedras calcárias aí grudadas uma na outra. Esse quadro aqui que eu achei sinistro, é assombroso mesmo. Parece a figura de um fantasma, assim, um negócio meio... Para entrar no forte, na entrada tem que assinar um livro e fazer uma contribuição lá. Acredito que se você não tiver o dinheiro não haverá problema nenhum. Não haverá problema nenhum, mas é interessante contribuir, quem puder, quem tiver, com R$4. E não que eu ache justo, né? Porque isso aqui é do Estado, é nosso, e o Estado com certeza dispõe de verbas para manter uma estrutura dessa aqui, não sendo necessário a gente está pagando por isso. Mas não vamos discutir essas regras, são somente R$4 e de R$4 em R$4 eles conseguem arrecadar algum dinheiro. Grupo de Teatro Amador Alfredo Barbosa, hoje é isso aqui, mas antigamente era alojamento dos soldados. Mais alojamento de soldado aqui, que hoje é utilizado como bazar de artesanato. Não tem muita coisa a ver com o forte em si, mas artesanatos locais mesmo, sem muita ligação com o forte em si, embora tenha aí algumas lembrancinhas do forte. Os espaços hoje são locados, cedidos. Aqui nós temos um banheiro também, onde era no passado alojamento de soldados. Antigo alojamento de soldado aqui de novo. Então eu acredito que essa parte todinha aqui, ó, eram edificações próprias e adequadas para alojamentos de soldados. Hoje reestruturada para outros fins. As corujas aqui estão bravas, estão querendo comer o Levi. Não vou nem botar o Levi no chão para não perturbar as bichinhas. Essa área aqui toda então era utilizada para... A coruja quer pegar o Levi, velho. Ela quer pegar ele. Se eu soltar aqui, ela come ele. A coruja querendo atacar o Levi aqui. Mas vamos lá. Essa parte das edificações, basicamente não, era um alojamento de soldados. Só corrigindo uma informação errada, é que a gente tinha mostrado ali aquele canhão, e eu achei, é um artefato que tem ali, eu achei que ele fazia parte do sistema de defesa da fortaleza aqui, mas não. É um arpão que era utilizado nas embarcações para caça de baleia. Inclusive aqui dentro de algumas dos alojamentos aqui, que eram alojamentos, tem alguns artefatos. Aquele arpão, por exemplo, era a ponta da lança utilizado naquele artefato, né, que era acoplado na proa dos navios, que eram utilizados para caça de baleias. E o óleo de baleia na época era muito utilizado, né, para combustível, acender luminárias, vela, fogão, para manter o povo aquecido. Esse aqui com certeza são ossos de baleia fossilizados. Aqui as lanças do arpão que está lá fora, né, que a gente mostrou, achando que fosse aí alguma coisa que fazia parte da defesa do forte, não era. Aqui alguns artefatos também, uma bala de canhão, que eu acredito não ser da época, já que naquela época não se utilizava esse tipo de artefato, né, militar.
era mais nas bolas de canhão. Eu acredito não fazer parte da época remanescente do forte. As portas continuam originais, uma porta de madeira super maciça. Aqui, mais alojamentos de soldados, hoje utilizados como lojas de artesanato, salas de exposição de materiais históricos. E ali a coruja querendo pegar o Levi. Olha lá, Levi, a coruja querendo pegar o Levi, pai. Olha ó, a coruja querendo pegar o Levi, ó. A bichinha é braba. É a coruja protegendo aqui a casinha dela. Ela deu alguns rasantes aqui querendo pegar nós. Vamos sair agora do forte. Contamos um pouco da história. Ali tem mais alguns canhões, logicamente que não estão na sua posição ideal, que seria lá em cima. A capela aqui dentro da igreja, a coruja querendo pegar nós de novo. Aqui uma capela dentro do forte. Aqui uma prisão. Hoje é uma galeria de artes plásticas, está fechada? Não, está aberta. Vamos ver se está aberta. A porta é bem pesada, muito pesada. A porta. Nós estamos entrando aqui dentro. A princípio não pode entrar, pelo que eu estou vendo, que é uma área que está sendo utilizada para restaurar alguns adereços aqui do forte. Vamos entrar aqui, estamos entrando escondido aqui, ó. Tem muitas pinturas da época aqui, ó, em azulejo, que os portugueses costumavam fazer esse tipo de pintura sempre em azulejos. Cara, isso é fascinante. Eu tô falando baixinho, que como disse, nós entramos escondido. Esse blindex aqui devia ser uma cela, com certeza. Aqui o acesso à prisão, aqui devia ser uma cela principal. Estou vendo algumas pessoas do lado, já me viram ali, mas vou sair daqui rapidinho. Então uma área de restauração. É fascinante isso aqui. Isso aqui deve ter um valor imensurável, cara. Essas obras originais aqui ainda, elas não estão expostas, com certeza. Elas estão aqui para manutenção, que deve aí ganhar um espaço adequado. Mas aqui você tem uma cronologia histórica do nosso Brasil desde a época do seu descobrimento. Acredito ter museu, ter locais que tem coisas mais completas, mais significativas, mas aqui não deixa nada a desejar. Então aqui seria a prisão dos oficiais, e um ato de canibalismo, inclusive, relatado aqui nesse quadro, onde existia. Então aqui, como disse, seria, já descobriram nós aqui, vamos ter que sair, mas é uma área onde hoje é utilizado para restaurar. Chave original? Acho que é. Não, mostra aí. A chave original, a chave toda feita em metal, um bronze, né? Latão, coisa parecida, não enferruja. A porta de madeira maciça. Ele só veio alertar que a gente não pode entrar dentro, então o espaço está reservado, que está em manutenção, que houve infiltração. Mas aqui é então a galeria de artes plásticas, onde fica exposto aí algumas obras de importância histórica aqui pro local. Obrigado, senhor. Mas antigamente funcionava então como uma prisão dos oficiais. Devia ter a prisão dos oficiais, acredito que do lado de cá devia ser a prisão dos praças. Praças a gente chama, são os soldados, os sargentos. Devia ser desse lado. E estamos dando adeus aqui então a um magnífico forte de Santa Catarina. Bora, Levi. E é esse então, forte de Santa Catarina, Cabedelo, João Pessoa, Paraíba. Fortaleza de Santa Catarina, o início de nossa história.